Olá, eu sou o Lucas e hoje vamos falar sobre átomos. A maior parte das coisas que temos ao nosso redor e podemos tocar ou sentir é composta por matéria. Um lápis é matéria, a água é matéria, o ar é matéria. A matéria, por sua vez, é composta por partículas extremamente pequenas, chamadas átomos. Mas afinal de contas, o que são os átomos? Antes de explicar, convém voltar no tempo e falar um pouco sobre a origem deste conceito. A palavra átomo vem do grego átomos, indivisível, formado a partir de a, não, e temnon, cortar. Seria, portanto, a menor unidade da matéria, uma porção indivisível. Este conceito foi cunhado por Leucippus e seu pupilo, Demócrito, dois filósofos gregos que viveram 500 anos antes de Cristo. Para eles, os menores componentes da matéria são corpúsculos extremamente pequenos e indivisíveis, em movimento em um vazio infinito. Muitas outras teorias e ideias sobre o átomo surgiram, mas foi só em 1808 que surgiu o primeiro modelo científico de como seria o átomo. John Dalton propôs que o átomo seria uma esfera minúscula, maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga, e que todos os átomos de um mesmo elemento químico seriam idênticos. Seu modelo atômico foi chamado de modelo de bola de bilhar. Em 1904, Joseph John Thomson, após descobrir a existência do elétron, propôs um novo modelo, em que os átomos dos elementos consistiriam de uma esfera maciça de carga elétrica positiva, incrustada de vários corpúsculos de carga elétrica negativa, os elétrons. Este modelo ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Em 1911, Ernest Rutherford, através de um experimento com partículas radioativas, conseguiu provar que o átomo não era maciço. Segundo ele, o átomo seria composto de um núcleo muito pequeno, denso e de carga positiva, e dos elétrons de carga negativa, que orbitavam o núcleo em alta velocidade. Este modelo atômico ficou conhecido como modelo planetário. Em 1913, com as descobertas da física quântica, Niels Bohr propôs uma atualização do modelo de Rutherford. Segundo ele, os elétrons não orbitavam o núcleo ao acaso, mas descreviam órbitas determinadas. Por isso, este modelo foi chamado de modelo atômico do Rutherford-Bohr. Além desses, outros modelos foram e ainda são propostos. O importante aqui é notarmos como saímos de uma noção de átomo indivisível para uma noção de átomo composto por várias partículas subatômicas, e é delas que vamos falar agora. No centro do átomo está o núcleo. Embora seja extremamente pequeno quando comparado ao tamanho total do átomo, é nele que se concentra praticamente toda a massa do átomo. Para se ter uma ideia de quão denso ele é, se o átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, seu núcleo seria do tamanho de uma bolinha de gude. O núcleo é composto de duas partículas principais, os prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas de carga elétrica positiva, enquanto os nêutrons são partículas neutras, sem carga elétrica. O mesmo elemento possui sempre o mesmo número de prótons, embora o número de nêutrons possa variar. Em volta do núcleo estão os elétrons, partículas eletricamente negativas e de massa tão pequena que é desprezível. Os elétrons orbitam o núcleo dispostos em várias órbitas, cada uma composta por um número máximo de elétrons, formando assim uma nuvem eletrônica. Uma observação: o número de prótons de um átomo é igual ao número de elétrons. Como os prótons possuem carga elétrica positiva e os elétrons possuem carga negativa, elas se anulam. Portanto, a carga elétrica do átomo é neutra. Para melhor entendermos este conceito, vamos observar os átomos de alguns elementos químicos. O átomo de hidrogênio é o menor átomo existente. Isso porque ele possui apenas um próton e um elétron. Como se pode ver, sua carga é, portanto, neutra. Já o átomo de lítio possui 3 prótons e 3 elétrons. Podemos ver, novamente, que subtraindo o número dos elétrons pelo número de prótons, teremos uma carga elétrica neutra. Um átomo de sódio, por sua vez, possui 11 prótons e 11 elétrons, dispostos em 3 órbitas, portanto, também neutro. Resumindo o que aprendemos, podemos dizer que o átomo é formado por um núcleo extremamente pequeno e denso, que concentra quase toda a massa do átomo e é formado pelos prótons de carga elétrica positiva e os nêutrons de carga neutra, além, claro, dos elétrons, que orbitam o núcleo em diferentes camadas, possuem massa desprezível e são eletricamente negativos. Importante também lembrar que átomos de um mesmo elemento possuem sempre o mesmo número de prótons, além de que o número de prótons é igual ao número de elétrons. É isso, espero que tenham aprendido. Bons estudos!